Muito bem, nós estamos desde o começo de maio com essa série de mensagens sobre Jesus, conhecendo Jesus através do Evangelho, do relato do apóstolo João. E hoje nós vamos para o capítulo 3, nós já temos caminhado, né? Até o final do ano que vem a gente termina, se Deus quiser. O tema de hoje é Jesus, o autor da salvação. E o texto, na continuidade de que pregamos na semana passada, nós vamos agora no capítulo 3, dos versos 16 até o verso 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Eu vou projetar o texto lá no telão. Se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. João capítulo 3, versos 16 a 21. A Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Abençoa, Senhor, a tua palavra, a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos diante da tua palavra aberta, e é neste momento que nós esperamos com o nosso coração que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê o caminho, nos direcione, que o Senhor nos ajude a entender mais sobre Jesus, e que isso não fique simplesmente na região do nosso conhecimento, mas que nós possamos colocar isso na prática da nossa vida, a partir de agora, em nome de Jesus. O texto que nós lemos agora, ele tem muito a ver com aquilo que nós lemos na semana passada. Na semana passada, nós falamos a respeito do início dessa conversa que Jesus estava tendo com um dos líderes religiosos. No final do capítulo 2, você deve lembrar-se, quando Jesus vai lá para o templo, vai lá para o átrio dos gentios, e Jesus tece chicote, começa a derrubar as bancas dos cambistas que estavam vendendo, trocando moeda ali para os visitantes que vinham para a festa. Você deve lembrar-se que Jesus espalhou e espantou os bois, as ovelhas que estavam ali no templo, porque Jesus ficou indignado. Aquele lugar do templo é o único lugar que o não judeu podia entrar, e era exatamente ali que eles estavam fazendo as vendas, toda aquela mercadoria sendo vendida. E Jesus ficou muito irado, porque aquele lugar era um lugar consagrado para missões no templo. Quando isso aconteceu, alguns judeus vieram perguntar: mas com que autoridade que o senhor faz isso? Quem é o senhor para dizer isso? E Jesus disse: o milagre que eu vou mostrar para vocês, que é o milagre que vai respaldar a minha autoridade, é que vocês vão derrubar esse templo e eu vou reedificá-lo em 3 dias. E todo mundo na hora achou que Jesus estava falando do templo, o templo chamado Templo de Herodes, da época de Jesus, que demorou anos para ser construído. Aí falou assim: você vai derrubar o templo e vai reconstruir em 3 dias? Está brincando, né? Mas Jesus estava, na verdade, naquele momento, lançando um conceito, que é o conceito que depois o apóstolo Paulo vai desenvolver no Novo Testamento, que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus diz: vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias ele vai ser reedificado. Jesus está dizendo sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Essa foi a palavra de Jesus para os líderes religiosos. E diante de tudo isso que aconteceu, um líder religioso chamado Nicodemos, que era um dos top, que era um dos principais fariseus, aquele grupo de religiosos extremistas,
e conservadores que existiam na época de Jesus. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, porque ele precisava saber um pouco mais a respeito disso. E ele começou uma conversa com Jesus, que nós falamos na semana passada. E aqui, nesse texto, é a continuidade da conversa que Nicodemos teve com Jesus. Só para te posicionar, nós ainda estamos na conversa de Nicodemos com Jesus. Então, se você não tem acompanhado a série de mensagens desde maio, lá no meu canal no YouTube, eu estou virando youtuber agora, vocês desculpa aí, tá? Desculpa, mas eu estou virando youtuber agora. Então lá no meu canal você tem, eu subo as mensagens todas para lá, tá bom? Se você quiser ouvir a mensagem desde o início, a série desde o início, aliás, desde março eu estou pregando mensagem por série, né? Então você pode assistir lá e se inteirar um pouco mais. A ideia é que nós vamos expor todo o Evangelho de João aqui, todo, e vamos ficar especialistas em Jesus. Vamos conhecer Jesus de forma mais profunda, se você estiver conosco nessa jornada. Mas uma coisa que eu lembrei enquanto eu estava preparando essa mensagem, era a ideia que eu tinha de salvação, a ideia que eu nutria no meu crescimento, no meu desenvolvimento da minha religiosidade. Eu achava, e tinha certeza absoluta, que a decisão para viver com Deus no céu era única e exclusivamente dele. No meu conceito, eu vivi a minha infância e a minha adolescência, porque conheci Jesus com 18 anos, de verdade, mas isso não quer dizer que eu não era religioso. Eu era muito religioso antes de conhecer Jesus de verdade. Mas eu achava que a decisão de ir para o céu era uma decisão única e exclusivamente de Deus, que Deus ia pegar os livros que estavam os meus pecados registrados, ia colocar num lado da balança, e ia pegar o livro em que estavam registradas as boas obras que eu tinha feito no outro lado da balança, e o lado que pesasse era o lado que ia definir o meu destino eterno, se eu ia para o céu ou se eu ia para o inferno. Quando eu pensava nisso, naquela época eu tinha cabelo, arrepiava os cabelos, porque eu sabia que eu tinha muito mais coisa errada, eu tinha feito muito mais coisa errada do que coisa boa, e eu tentava de alguma forma suprir isso com a minha religiosidade. Então você pensa no adolescente, eu era católico, né? Eu fui coroinha, ajudava o padre, eu ia na igreja, limpar a igreja lá todo sábado, ajudar a freira, passar lustramóvel nos bancos, que era para os irmãos sentar e já ir sentando, já ir escorregando para ficar no lugar certo, né? Ia comprar flor para colocar lá, para enfeitar o altar. Eu saía da minha casa, era uma distância relativamente longa, eu não vou conseguir mensurar, mas era alguma coisa em torno de 3, 4 quilômetros, que eu andava da minha casa até a igreja onde eu frequentava. Mas por quê? Por prazer? Porque eu amava a Deus? Porque eu tinha medo. Eu falei, eu tenho que de alguma forma tentar compensar essa balança. E esse era o meu conceito. A responsabilidade, o julgamento é de Deus, é Ele quem vai definir. E eu não sei o que você pensa, você que está aqui, você que nos assiste nas redes sociais, eu não sei o que você pensa a respeito disso. De quem que é a decisão? Quem que é a decisão de viver ou não eternamente com Deus? Quando a gente fala dessa questão da quantidade de pecados da nossa vida, eu sei que às vezes há uma tendência muito, muito forte da gente classificar pecado. Pecado tem uma definição de pecado que diz assim: pecado é errar o alvo. Eu acho essa definição muito pobre, porque errar o alvo é uma coisa que eu faço sem querer, eu tento acertar e não consigo. Essa é uma definição de pecado. Mas eu gosto de uma outra definição de pecado, que eu acho mais bíblica. É quando eu decido quebrar a vontade de Deus, eu decido desobedecer. Aí você fala assim: mas mesmo que eu não conhecia a Bíblia direito, como é que eu vou decidir? Bom, Deus colocou em nós alguma coisa que chama consciência. Consciência
é algo que Deus usa, que o Espírito Santo usa para nos avisar quando é que nós estamos fazendo coisa errada. Então, pecado, a melhor definição de pecado que eu tenho é a quebra voluntária e intencional de uma lei de Deus conhecida, quer ela tenha sido conhecida pela Bíblia, ou ela tenha sido conhecida pela nossa consciência, porque nós temos consciência antes de conhecer a Bíblia. E como eu disse, eu tinha essa consciência de pecado. Então foi nesse texto aqui que eu entendi que quando nós pensamos num assunto, a gente classifica pecados, é mais ou menos assim. A gente acha, a pessoa fala assim: não, eu não sou pecador, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço fofoca, eu nunca fiz nada de muito errado. E as pessoas classificam, né? Não, mas assim, uma mentirinha, uma cobiça, isso aí tudo bem, isso aí todo mundo faz. A gente começa a classificar pecado e a gente começa a dar tipo de uma nota maior para aqueles que a gente acha que são socialmente mais, as atitudes mais recriminadas socialmente, e a gente diz que aquelas que são menos recriminadas, a gente acha que não tem nada a ver. E na verdade, irmãos, pecado é pecado. Pecado não tem intensidade, não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é qualquer quebra da lei. Quando você vê os 10 mandamentos, que é a lei que Deus deu para Moisés, você vai ver que nos 10 mandamentos está escrito lá matar e roubar, está escrito lá, mas lá também está escrito cobiça, que é uma coisa de fora ou interior. Ninguém vê uma pessoa cobiçando, é uma coisa que você faz sem ninguém ver. Então, dentro dos 10 mandamentos, que seria a maior extensão da lei de Deus ali, né? Dentro dos 10 mandamentos, você vai perceber que tem mandamentos ali de não guardar o dia do Senhor, que para nós cristãos é o domingo. Tem lá os mandamentos, que há coisas que a gente acha que é pouca coisa. Então, nos 10 mandamentos, você vai ver que está tudo sendo colocado dentro do mesmo nível. Que pecar é quebrar mandamento. Seja ele, você acha ele importante ou não, a sociedade acha ele grave ou não, não importa. Eu faço uma continha para os meus alunos quando eu dou aula de integração. Aliás, nós vamos começar a aula de integração no próximo domingo de manhã, tá bom? Se você quer ser membro dessa igreja, quer conhecer mais sobre a igreja do Nazareno, domingo de manhã, 8h30 da manhã, tem um cafezinho especial aqui, e nós vamos lá para a sala 5, a escola bíblica acontece aqui, né, às 9 horas, a escola bíblica, a escola classe de adultos, classe de jovens, de adolescentes e crianças, e eu vou começar minha classe de integração no próximo domingo, às 8h30, café da manhã só para quem está na classe de integração, tá bom? Então, tudo bem, é só porque o pastor que dá aula, né? Então você está convidado já, chega aqui para entender que você vai conhecer um pouco mais da igreja do Nazareno, da nossa doutrina, daquilo que a gente crê, de como que a igreja, de onde surgiu a igreja, né? De onde que a gente veio, qual a nossa raiz, enfim. Mas quando eu dou aula, eu faço uma conta muito simples com os alunos. O pecado é uma coisa que não é simplesmente o ato, ele parte do nosso pensamento. Jesus deu essa deixa, né? Jesus fala assim: se você olhar para uma mulher de uma forma meio estranha, você já adulterou no coração, mesmo sem ter cometido o ato. Jesus fala isso. O que Jesus está querendo dizer? Que o pecado não é o ato. O pecado não parte do ato, ele parte do coração. Ele parte do coração. Quando a Bíblia fala coração, é mente. O pecado é concebido aqui, ó. Você tem milhares de pensamentos por dia no teu período de vigília, que você está acordado, 16 horas pelo menos você está acordado. Quantos pensamentos não passam pela sua cabeça? Quantos desses milhões de pensamentos que passam pela sua cabeça são pecado? Então eu faço uma conta com os meus alunos dizendo o seguinte, uma conta que eu aprendi. Vamos supor que uma pessoa durante o dia de 16 horas, em que milhões de pensamentos passam pela sua cabeça, vamos supor que essa pessoa cometesse apenas 3 pecados naquele dia. Vamos supor. 3 pecados é muito ou é pouco? Você me diz. Durante 16 horas em que você está vendo televisão, você está vendo internet, você está vendo pessoas, você está
tendo percepções, você está pensando em coisas, você está julgando, você está, enfim, imagine, dentro de 16 horas no dia, vamos supor que você cometesse só 3 pecados naquele dia. Se você multiplicar 3 vezes 365 dias, que é um ano, vai dar 1095. Se você multiplicar 1095 pela tua idade, você vai ter mais ou menos a dimensão. Se você cometesse só 3 pecados por dia, você vai ter mais ou menos a dimensão do que Jesus fez na cruz por nós. Eu tenho 55 anos hoje. Se eu não tivesse conhecido Jesus, que eu conheci com 18, foi o tempo do meu arrependimento, eu teria por volta de 60, 70 mil transgressões contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem que vai ser absolvido com 70 mil transgressões? Você imagina o peso do que Jesus fez por nós quando Ele assumiu a culpa do nosso pecado na cruz? Por isso que nós cantamos, a minha vida parecia ter chegado ao fim, mas a graça de Jesus nos alcançou, aleluia. Não é verdade? A tua graça nos alcançou, porque Ele nos perdoou, Ele assumiu a culpa do nosso pecado. Isso é lindo, né, irmãos? Mas isso, nós precisamos entender que nós, pela quantidade de pecados, o pecado é uma coisa cumulativa, a única coisa que faz com que o pecado deixe de existir na sua vida é a confissão. Quando a gente confessa a Deus o nosso pecado, nós recebemos o perdão. Quando eu confesso para Deus o meu pecado em nome de Jesus, o meu pecado é transportado para a cruz de Cristo, porque lá na cruz Jesus assumiu o pecado daquelas pessoas que viviam antes dele, das pessoas que viviam na época dele e das pessoas que viriam viver depois dele, que é o nosso caso. Jesus assumiu a culpa do nosso pecado, e toda vez que eu peço perdão, que eu confesso meu pecado, me arrependo e peço perdão, Jesus está assumindo a culpabilidade do meu pecado e me deixando livre da culpa. É lógico que consequência, quem arca com a consequência somos nós, mas a culpa diante de Deus eu não tenho mais. Por que eu disse isso? Porque quando a gente pensa nisso, você fala assim, poxa, mas como é que alguém pode ir para o céu, para viver com Deus, se você tem um registro, vamos supor, de 70 mil transgressões num lado da balança, como era o que eu pensava, e de repente você tem 500 registros de boas obras, essa conta nunca ia bater para ninguém, nenhum de nós ia conseguir para o céu assim, se fosse depender disso, se Deus fosse pesar na balança, estávamos na roça. Por isso a Bíblia diz, o salário do pecado, ou seja, o que eu ganho com a vida de pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte eterna, vida eterna. Vida eterna é com Deus, morte eterna é sem Deus, a eternidade sem Deus. É importante que eu entenda esse princípio, porque nesse texto foi o texto que Deus usou para me ensinar que a decisão não era dele. Olha lá, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, é a palavra de juízo. Deus está falando sobre o juízo de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, e nós vimos no começo quem era a luz é Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Está lá, a decisão não é de Deus, a decisão é minha, eu decido. Se eu decidir crer em Jesus, eu já estou salvo. Se eu decidir não crer, eu já estou condenado. O veredito já está dado, gente. O veredito já está dado. Deus já disse. Quando chegar no dia de juízo final, Deus não vai dizer assim, vamos ver o que você fez. Chama lá
o arcanjo Miguel, que é o arcanjo mais forte, né? O Gabriel é aquele que trazia as mensagens, e o Miguel é aquele que brigava, que é a baluta, né? Chama o Miguel, traz lá o registro de pecado. Vem aquele anjo com aquele monte de livros assim na mão. Fala, vamos pôr aqui. Vamos colocar as boas obras. Se fosse assim, nenhum de nós teria chance. Mas a Bíblia diz que o juízo já está dado. O que é que Deus vai ver? Você confessou Jesus como Senhor da sua vida? Está salvo. Pronto, só isso. Quem nele crê não será condenado. Já está dito, irmãos. Não precisa se dizer mais nada a respeito disso. Quem nele não crê já está condenado. Pronto, o veredito está dado. E esse texto eu também entendi. Por que as pessoas rejeitam? Poxa, se esse negócio é tão simples assim, por que as pessoas rejeitam? Se é tão simples, se eu creio em Jesus para minha salvação, eu já estou salvo, e se eu não crer, eu já estou condenado, por que as pessoas rejeitam? Aí o texto fala também: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, que é Jesus, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ou seja, por que as pessoas não aceitam? Porque elas querem continuar no pecado. É isso. Eu não quero mudar o meu padrão de vida, não. Eu quero continuar no pecado. Eu sei que é pecado, mas eu quero continuar. É uma decisão. Por isso que muitas pessoas não aceitam, não querem mudar o padrão que vivem hoje. Por isso rejeitam. Por isso não aceitam a Jesus. E sabe que está errado, mas fica no erro. Eu já contei para vocês a história do piolento. Alguns devem lembrar da história do piolento. Faz muito tempo que eu contei essa história. Eu ouvi essa história muito tempo atrás. A história fala de uma mulher. Sabe aquelas mulheres? Não tem nenhuma igual aqui, viu, gente? Sabe aquela Jezabel? Sabe? Aquelas que infernizam a vida dos homens. Se algum homem cutucar a mulher agora aqui, vai dar problema. Então não cutuca. Ela falava para o marido dela, toda vez ela xingava o marido dela de piolento. Ela falava no meio das pessoas: esse piolento aí, pioento, esse pioento aí. Ah, não, meu marido é pioento. E no início o rapaz até levava meio na brincadeira, mas depois começou a incomodar, porque isso começou a ser, o pessoal ria, né? Pioento. E aí ele chegou um dia para a mulher e falou assim: olha, por favor, para com isso. Não é possível você toda vez ficar me chamando assim na frente das pessoas, que coisa chata. Para de me chamar de pioento. Mas ela não parava. Isso foi deixando ele de uma forma tão irritado, que ele falou assim: olha, se você não parar, eu vou te afogar, vou encher esse tanque aqui de água, e vou jogar sua cabeça aqui dentro e vou te afogar. Quer dizer, já desceu da cruz, né? O velho homem já subiu. E ela: mas você é piolento. Ele falava assim: olha, eu estou te avisando, se você não parar, você é piolento, eu vou te afogar, e você é piolento. Ele catou a cabeça da mulher, jogou dentro do tanque e ficou assim: fala agora que eu sou piolento. A mulher tirou os braços para fora e fez assim: eu morro, mas não deixo de falar. Tem gente que vive a vida assim, forte, vai até o resto, não sabe do erro, mas vai até o fim. É piolento, eu vou ficar, eu morro, mas eu sou piolento. Mas você é piolento. Tem gente que faz assim em relação à lei de Deus, gente. E aqui tem uma charge que eu vi essa semana, eu até procurei essa charge, que eu vi essa charge aqui na internet. Muito interessante, né? O rapazinho fala assim: eu odeio estar preso nessa cerca, vou pular. A cerca está lá, a cerca é a lei de Deus. Aí o cara fala assim: espera, não é uma cerca não,
é um muro de proteção. A lei de Deus não é uma cerca que te impede de fazer as coisas que você gostaria de fazer. Ela é um muro de proteção. A lei de Deus é para resguardar a sua vida. Quando você anda na lei de Deus, você vai ter a sua vida preservada, plena. É por isso que existe a lei de Deus. E às vezes as pessoas acham que a lei de Deus é a proibição. Não, a lei de Deus é proteção. Por isso que Deus estabeleceu suas leis. Por isso que Deus diz para você fazer algumas coisas ou não fazer outras, porque Ele está querendo preservar a tua vida. Deus nos criou, sabe como nós respondemos aos estímulos que temos. Deus sabe como que o pecado nos influencia. Deus sabe o quanto isso faz mal para a nossa vida. E Deus criou um muro de proteção e fala assim: olha, não passa daqui, porque se você passar daqui, você cai no abismo. Você vai ter problemas se você passar daqui. Então não é porque Deus está querendo simplesmente cercear a sua vida e está querendo que você não seja mais, que você não tenha a sua liberdade. Tenha a sua liberdade para o lado de cada cerca, porque a cerca está para proteger você. A cerca não está para te impedir. E aqui nós temos que entender muito: Deus não estabeleceu lei para nos limitar, não, mas é para nos proteger. E essa introdução é só para a gente entender, irmãos, que esse texto que nós lemos, o principal versículo desse trecho da conversa de Jesus com Nicodemos é o verso 16. Você sabe o que diz o João 3,16? Vamos lá, sem ler Bíblia agora. Todo mundo para, tira o olho da Bíblia, tira o olho do celular aí, tira os olhos. Vamos repetir comigo João 3,16. Eu vou começar. Começa dizendo assim: por quê? Por quê? O lado direito já foi tudo para o inferno, porque o lado esquerdo só que respondeu aqui. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Leve isso a sério, não. Só esse lado aqui. Vocês não decoraram esse versículo? Vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu só quero compartilhar com você rapidinho um diagrama desse texto, para você guardar no seu coração. Deus se expressa na mais intensa expressão do seu ser. Ele ama. A Bíblia diz: Deus amou. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, na parte B desse versículo está escrito: Deus é amor. Quando Deus ama, Ele está simplesmente sendo Ele mesmo. Deus não tem amor pelas nossas criaturas, Ele é amor. Quando Deus está nos amando, Ele simplesmente está fazendo o que Ele se autodeterminou a fazer: amar. Faz parte da essência de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia. E a palavra amor em João 3,16, eu sei que palavra grega, às vezes, quando alguém não entende alguma coisa que eu estou falando, fala assim: está falando grego para mim, porque o grego, pensa numa língua difícil de entender, é uma língua morta, né? Então é meio difícil de entender, mas eu só separei as palavras que estão no grego para você entender o que elas querem dizer. A palavra amou ali em João 3,16 é agapou, vem de ágape, o amor de Deus. Amor de Deus, gente, é incondicional, é intenso e não espera retribuição. Esse amor com o qual Deus nos amou, Ele não espera retribuição. Nós amamos as pessoas se elas nos amam. Se as pessoas não nos amam, nós deixamos de amar e passamos a odiar. E isso pode acontecer exatamente de um segundo para o outro. O amor que às vezes nós dizemos que temos por alguém, se essa pessoa de repente nos trai, ele se transforma em ódio no momento seguinte.
Então isso não é o amor de Deus. O amor de Deus não espera ser retribuído assim como nós esperamos ser retribuídos no nosso amor. Deus ama de forma incondicional. Deus me ama se eu amá-lo, e Deus me ama se eu não amá-lo também, no mesmo nível. Deus simplesmente faz isso porque Ele não sabe ser de outro jeito, porque Ele é amor. Então essa palavra é muito importante. Quando diz que Deus amou, a palavra agapau, ágape é a expressão do amor de Deus. É como se fosse banquetes de amor, algo muito diversificado, para todas as circunstâncias, para todos os tipos de pessoas. O amor de Deus é assim, ágape. Ele não espera a retribuição, Ele é intenso, Ele é incondicional. O amor ágape destina uma ação sobre o objeto do amor. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou e deu. Essa palavra deu, no grego, é a palavra didome. Essa palavra os gregos usavam quando eles iam dar um presente para alguém. Então presta atenção. Deus, na sua expressão máxima, amou. Ele continua amando, mas o texto está falando colocando nos lugares o quanto Deus amou. Deus amou, e Deus deu um presente. Deus deu um presente para a humanidade. Por isso a palavra aqui usada para dar, é a palavra didome, que essa palavra é dar presente para alguém. Deus nos deu um presente. Esse presente é Jesus. Deus nos deu Jesus de presente. E quando você recebe um presente, você pode ter 3 reações para um presente. A primeira reação que você pode ter ao receber um presente é tentar ressarcir. Como é que você se sentiria? Que evento é agora? Nós estamos em junho. Bom, o Dia das Mães já passou, o Dia dos Pais é agosto, né? Não, vamos usar julho, que é o dia do meu aniversário, mês do meu aniversário. Vamos supor que no dia do meu aniversário, 25 de julho, não esqueça, tá? Vamos supor que no dia do meu aniversário você fosse me dar um presente. Estou recebendo, tá? Estou recebendo. E eu chegasse para você, quando você me desse o presente, eu chegasse: poxa, gostei muito. Tirasse a carteira do bolso e falasse assim: quanto é que eu posso te ajudar a pagar esse presente que você está me dando? O que você ia falar para mim? Tirar uma nota de vintão lá, 50, você vai falar assim: ó, eu quero te ajudar a pagar esse presente. Você vai falar o quê? Peraí, como assim? Você se sentiu ofendido. Fala: mas eu estou te dando. Eu estou te dando um presente. Para que você quer ressarcir o presente? E o que eu não entendia, que muita gente não entende, é exatamente isso. Que as pessoas tentam fazer as boas obras para tentar ressarcir o presente. As boas obras é uma tentativa de ressarcir o presente que Deus já deu. Deus já deu Jesus. Não tem nada que você possa fazer para ressarcir Deus. E não é que não tem, você não precisa, porque Ele deu presente. Jesus veio de presente. Você não precisa ressarcir, você só tem que receber. Você só precisa receber Jesus, o presente. As boas obras são a tentativa que nós temos de tentar ressarcir de alguma forma o que Deus já fez por nós de graça. Para que você vai tentar ressarcir? Por isso que Efésios capítulo 2 versos 8 e 9 diz assim: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, Deus já deu. Não é com boas obras que a gente tenta pagar, ou vai conseguir pagar para Deus o que Ele já deu de presente. Nós só temos que receber o presente, gente. É receber o presente e andar na luz de Deus, na luz do próprio Jesus.
Alguns tentam ressarcir, outros rejeitam, escolhem não crer, simplesmente escolhem não crer em Deus. É uma escolha, rejeitar. Mas essa rejeição não é uma rejeição objetiva, ela é subjetiva. Por quê? Se eu parar alguém lá na rua agora, passando lá na calçada, e perguntar para ele assim: você aceita ou rejeita Jesus? O que você acha que essa pessoa ia me falar? Eu garanto para você que 90% deles ia dizer assim: eu aceito. Por quê? O contrário de aceitar é rejeitar. Ninguém quer rejeitar Deus. Ninguém é besta, né? A não ser se ele for ateu ou à toa. Não é verdade? Ninguém vai rejeitar. Todo mundo vai aceitar, lógico. Eu vou aceitar. Eu não quero rejeitar. Mas a rejeição não é objetiva de ser, ela é subjetiva. A pessoa me diz assim: eu aceito sim, lógico. Só que eu não quero mudar de vida. Não mexa na minha vida. Não mexa no meu padrão. Eu não quero mudar de vida não. Eu aceito, beleza, mas deixa eu viver do jeito que eu quero. Você entende como não funciona? Eu aceito, mas quero continuar vivendo a vida que eu vivo. Quero continuar no pecado. Normalmente é isso que as pessoas fazem. Então essa rejeição é uma rejeição subjetiva. Ela não é objetiva. Ela é subjetiva. Eu aceito, mas eu não quero. E aí tem consequência, né, irmãos? A consequência de não crer ou de rejeitar está lá no grego a palavra perecer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer no grego é a palavra polume, que quer dizer declarar alguém para a morte. Essa palavra polume quer dizer declarar que alguém deve ser entregue à morte, ou metaforicamente falando, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno. Então o que Deus está dizendo assim: se você confessa e aceita, se você realmente não rejeita, você não vai ser lançado no inferno. Mas se você rejeitar, você vai perecer. Essa palavra perecer é declaração de que alguém deve ser entregue à morte. Era usada pelos gregos quando alguém ia ser condenado à morte. Apolume. E não tem jeito a gente entender esse texto se a gente não recorrer à língua original, gente, porque senão a gente passa por cima de muita coisa aqui. Então esse texto é claro em declarar que se eu rejeitar, tem consequência. Eu posso tentar ressarcir, eu posso rejeitar, viver no padrão que eu estabeleci viver, não querer mudar, ou eu posso aceitar. A palavra crê, todo aquele que nele crê, pistes, ou como está lá, pisteu, né? Que quer dizer, eu falei de manhã a respeito dessa palavra, que ela já estava na minha mente quando eu preguei de manhã. Essa palavra já estava lá. A palavra pistes, que é traduzida por fé no Novo Testamento, ela é uma palavra dinâmica, ela não é estática. Então, não é nós lemos todo aquele que nele crê, mas talvez a melhor leitura seria todo aquele que continuar crendo, porque é algo dinâmico. Não é só acreditar em Jesus. Eu preciso continuar crendo e andando na luz de Jesus para receber aquilo que Jesus tem para mim. Aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Eu preciso continuar crendo. A palavra pistes, ela está escrita nessa forma de gerúndio. Eu preciso continuar. Não é uma fé estática. Você crê em Jesus? Eu creio. E aí? Só isso? Não, é continuar crendo, é permitindo a transformação, é andando na luz, andando na verdade, andando em santidade. É isso que a palavra fé quer dizer aqui. Todo aquele que continuar crendo vai receber a vida eterna. E a palavra consequência do crer, essa palavra tenha. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas
tenha. Essa palavra no original grego, que é a palavra shiel, tenha, era usada para eles quando alguém passava alguma propriedade a gente usa o termo papel passado, né? Quando era dado um direito exclusivo para a pessoa. Então, quando a Bíblia diz que nós temos a vida eterna, é algo que nós ganhamos, como se fosse a passagem, já é tua, a passagem está comprada, a gente só não sabe a hora que o trem chega, mas a passagem já está na tua mão, você já recebe. Por que a Bíblia diz isso? Porque a vida eterna é uma realidade hoje, eu recebo a minha eternidade hoje. Você entende como todo esse conjunto de coisas tem a ver com a minha decisão por Cristo? Se eu decidir por Jesus, se eu decidir as implicações que tem andar na luz, eu não vou perecer, mas eu vou ter a vida eterna hoje. Quando a palavra de Deus, quando Jesus fala sobre salvação, você pode perceber que o verbo nunca está no futuro, sempre está no presente. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna a todos que creem no Filho de Deus. Sempre a palavra está no sentido de presente, hoje. E é simples a gente entender isso, gente. Como é que a gente garante a nossa ida para a eternidade com Deus? Se você quer viver no céu com Deus, como é que você garante isso? Você já viu que não é Deus que decide, você já viu que é você, sou eu. Quando eu tomo a decisão, eu já recebo o presente da vida eterna, Deus já me dá, passa a ser meu, enquanto eu continuar crendo. Por isso que a palavra crendo aqui é importante. Eu preciso continuar crendo, porque senão eu perco. Mas enquanto eu continuar crendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu já estou com a minha eternidade garantida. O que acontecer na minha vida depois disso, se eu perder a minha vida, ou se eu morrer, ou se a vida for tirada, ou se Jesus voltar, eu já estou com Deus, porque a eternidade com Deus passa a ser vivida aqui e agora. Hoje eu começo a viver minha eternidade. O hoje aqui, eu quero dizer, o hoje é o dia em que eu confessei Jesus como Senhor da minha vida. Quando foi que eu comecei a viver a minha eternidade com Deus? Quando eu tinha 18 anos. Quando eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, eu comecei a viver a eternidade com Deus. E eu ainda estou nesse processo, ainda estou vivendo a eternidade com Deus, porque quando eu morrer, eu já estou vivendo a eternidade com Deus. Não tem mais nada que ser feito depois, não dá para fazer mais nada depois, porque a escolha, eu só posso escolher enquanto eu estou vivo. Depois que você morre, você já viu um morto escolhendo alguma coisa? Morto não escolhe a cor do caixão, o tipo de caixão, como que vai ser. Morto não escolhe nada, quem escolhe é o familiar, porque quem morreu não tem mais possibilidade de escolher. Eu escolho em vida eu escolhi viver com Jesus, e então, enquanto eu estou perseverando e crendo nele, eu tenho a vida eterna, eu já tenho. A questão de que eu vou desfrutar é simplesmente a hora que eu deixar essa vida, seja de que forma for, mas eu já tenho. Por isso que é importante entender, eu decido, você decide o seu destino eterno, ninguém vai decidir por você. É o que o texto está nos dizendo, era o que Jesus está querendo informar para Nicodemos. Você tem que tomar a decisão hoje, porque eles não queriam receber a Jesus. Eles na verdade mataram Jesus porque não acreditaram em Jesus, os judeus da época de Jesus. Então, queridos, queridas, só tem uma coisa que você pode fazer hoje aqui, é orar e tomar a sua decisão. Se você já tomou a sua decisão, é continuar firme na sua decisão, firme, continuar crendo, andando na luz de Jesus, continua crendo, firme. E se você ainda não se decidiu por Cristo, e você quer começar a sua vida eterna, Ele quer te dar o presente hoje, é agora que você vai receber o presente da vida eterna. E por isso eu quero orar por você nessa noite, mesmo assentado, com os olhos fechados. Se a palavra de Deus falou ao seu coração, e você quer falar com Ele,
não tem melhor momento para você falar com Deus do que agora, depois que você recebeu a palavra. Porque o momento em que a palavra de Deus está sendo pregada, é a boca de Deus falando no nosso coração. E apesar de quem prega, Deus ainda faz as suas obras, a sua obra. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos e irmãs na tua presença nessa noite. Eu sei que teu Espírito Santo falou com algumas pessoas. Talvez alguns ainda tinham dúvidas sobre como funciona esse processo da eternidade. Talvez alguns ainda tenham dúvidas de que o Senhor já garante a nossa eternidade e já nos dá como presente hoje. Que hoje haja salvação nessa igreja. Que hoje haja vida eterna sendo dada de presente para todos aqueles que recebem ou que vão receber Jesus como Senhor da sua vida, confessar os seus pecados e decidirem andar na luz de Jesus a partir de agora. Que o Senhor realmente opere a tua bênção em cada coração, Senhor. Eu ministro, Deus, sobre cada vida agora, e peço-te, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que está falando aos corações, possa, Deus, converter os corações, porque esse é um processo que cabe única e exclusivamente ao Senhor. Não é nosso, não é do pastor, não é de nenhum membro, mas é teu privilégio convencer as pessoas. E que o Senhor convença hoje, para a honra e glória do teu nome, e que as pessoas possam receber ao Senhor como Senhor das suas vidas. Eu quero pedir a você que coloque a sua mão no seu coração. Eu vou pedir para todos repetirem comigo, mesmo que você já tenha feito essa oração, mesmo que você já tenha feito, não tem problema, você vai fazer junto comigo em voz alta. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi a sua palavra, e agora eu te peço perdão dos pecados que tenho cometido. Peço que o Senhor me perdoe, porque a culpa destes pecados o Senhor já assumiu na cruz do Calvário. E eu te peço agora, me dá o presente da vida eterna e me dá forças para eu continuar nesta presença, porque a vida eterna já é minha, eu já recebo, em nome de Jesus.